acompanhado de perto por Pounds e Jurkovic em terceiro lugar. E a Cara Peterson vai representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos e está muito feliz aí. Eles sempre mostram 4 nomes, são os três atletas que são as oficiais, e o quarto é o reserva. Se houver contusão de algum dos atletas, ele entra automaticamente, caso tenha o índice estabelecido. Existe uma preocupação muito grande, inclusive, dos Estados Unidos com o fato da China, né, estar sediando os Jogos Olímpicos, claro, mas principalmente no quadro de medalhas. Os Estados Unidos correm sério risco de ficar em segundo lugar nos quadros de medalhas. Periga pela primeira vez, depois de muito tempo, perder a hegemonia olímpica dos Estados Unidos na casa, no campo do adversário, né, Robson? Exatamente, mesmo porque depois do boicote a Moscou, os Estados Unidos dominaram, né, durante bastante tempo, depois que caiu o comunismo, a União Soviética caiu. Acabou a Guerra Fria. A Guerra Fria, então os Estados Unidos passaram a dominar o quadro de medalha nos Jogos Olímpicos. Exatamente, vinha dominando assim amplamente, né? Só que agora começou a apertar bastante, tanto que em Atenas a diferença foi muito pequena entre medalhas de ouro dos Estados Unidos e da China, que veio crescendo galopante. Apenas 4 medalhas, na verdade, 4 medalhas de ouro foi a diferença entre Estados Unidos e China. É uma briga que no tempo da Guerra Fria era uma briga contra a União Soviética, a antiga União Soviética, que depois que o comunismo acabou, realmente, alguns cientistas, inclusive médicos do leste europeu, acabaram migrando, inclusive, para a China, para realizar os seus trabalhos e continuar tratando de atletas na China. E vemos Bernard Lagat passeando ali tranquilamente, agora vai assumindo a terceira e segunda colocação. Para ele uma final tranquila, porque ele conhece muito bem todos os outros adversários, sabe que ele tem qualidade de sobra e ele sabe que a qualquer momento ele pode sair e ir embora, mas ele não precisa tanto, que a última volta de Bernard Lagat é impressionante. Talvez apenas Kenenisa Bekele seja o único homem no mundo que consiga acompanhar uma arremetida final de Bernard Lagat. Treinar no Oregon, treinar em Eugene, Oregon, realmente é muito bom durante o verão. No começo da primavera, alguns atletas sofrem muito com o problema do pólen no Oregon, em Eugene, e eles acabam mudando, indo para a Califórnia, alguns indo para a Califórnia, alguns indo para o Texas, enfim, para treinar, para se sentir um pouco mais à vontade para treinamento, porque a alergia que causa o pólen aí em Oregon é realmente muito grande. E foi o que aconteceu com o Joaquim Cruz, né? Ele que treinava lá e fazia os seus melhores resultados, teve que migrar, teve que sair de lá porque ele era cometido várias vezes dessa alergia incômoda. Aliás, todos os atletas do Luiz Alberto, que era técnico do Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, Gilberto Guimarães, do Oki Clark, que também era um grande corredor de 800 metros, eles acabaram tendo que se mudar para a Califórnia exatamente por causa desse problema. Bernard Lagat, que talvez não tenha nenhum problema em relação ao pólen, vem passeando ali, respirando muito tranquilamente, irritantemente tranquilo, né? Diferentemente de treinar, né? Porque o treinamento requer todos os dias estar no mesmo local. Às vezes 2 ou 3 vezes no mesmo dia, fazendo exercícios, treinos muito fortes, acaba desgastando, baixa a imunologia, o sistema imunológico cai, e aí a alergia aparece de forma avassaladora, como foi também a passagem dos 3 quilômetros. 8,17, muito tranquilo. A partir daí o ritmo foi aumentando progressivamente. Agora os fiscais oferecem água para os atletas. É uma conduta normal nas provas, principalmente com temperaturas acima de 25 graus. E o Lagat vem em terceiro lugar. O Ryan Val vai puxando o ritmo de prova ali. Agora, há muito tempo eu não vejo um atleta correndo para esse ritmo tão confortavelmente quanto o Bernard Lagat. Ele está se sentindo muito à vontade, realmente dá a impressão de que ele não está fazendo o menor esforço. A gente vê o Gosher ali, já boca totalmente escancarada, demonstrando sinais de cansaço. Bernard Lagat totalmente impávido, já assumindo a segunda colocação, aliás, assumindo não, herdando. Gosher ficou para trás, ele mantendo tranquilamente seu ritmo, provavelmente agora de 1 minuto e 4, 1 minuto e 5 por volta. A gente vê o Matt Tegenkamp se assanhando um pouquinho ali.
E o Solinski também, meio desajeitado, esse que pula à frente agora é o Solinski. Vai tentando puxar o ritmo de prova. Estão em jogo 3 vagas para os Jogos Olímpicos. Por isso a tensão no ar, os atletas dando o máximo de si. E o Chris Solinski, no momento que passou à frente, aumentou bastante o ritmo de prova, tanto é que o Lagat teve que começar a imprimir um ritmo um pouco mais forte para poder acompanhar o ritmo do Solinski. E o Gosher, que já vinha dando sinais de fadiga, ficou para trás. Essa é a penúltima volta. E o ritmo aumentou tanto que era um bloco muito grande, eram 12 ou 13 atletas correndo juntos, agora são 5, apenas sobraram 5. Então o Solinski ainda fazendo bastante força, talvez pague um pouco caro por isso. Recordista americano dessa prova, 12:50:21, Bob Kennedy, 1996. Talvez tenha sido o último americano com grandes marcas nos 5.000 metros. Vamos ouvir agora o sinal sonoro abrindo a última volta. Será que Bernard Lagat vai dar uma demonstração de força agora, como ele costuma fazer? Continua ali meio que encaixotado. Ele respeita a curva, ele não tenta pular para a raia 2 na curva. E agora são 5 homens para 3 vagas para os Jogos Olímpicos. Bernard Lagat, raia 2, passando agora, faltando 200 metros. Solinski puxando, Bernard Lagat abrindo e passando com alguma facilidade. Houve um tropeço ali. E Lagat vai embora. Continuam 5 atletas para 3 vagas. Parece que a primeira vaga está garantida com Bernard Lagat fazendo o que costuma fazer sempre. E vai Lagat tranquilamente. E as vagas ficam praticamente decididas. Bernard Lagat, 13:27:46. Tegenkamp, 13:29:68. E Dobson, 13:29:76. Uma prova fantástica, uma daquelas provas que aí o Dobson largado aí no chão, realmente uma prova fantástica, uma prova em que Lagat soube dosar no começo da prova, soube atacar no momento certo, faltando 200 metros. Ele teve a oportunidade, viu a janela e por ali ele passou e acabou chegando em primeiro lugar. Lagat em primeiro, Matt Tegenkamp em segundo e o Ian Dobson em terceiro. Sensacional, esses últimos 200 metros de prova foi incrível. O toque sutil no calcanhar do Lagat. Lagat continua firme, o atleta que tocou quase caiu, o Solinski quase caiu. E uma arremetida sensacional de Bernard Lagat. E você que mencionou ainda agora o Steve Prefontaine, o recorde do estádio, da pista, continua sendo dele. O Lagat, com toda a sua experiência, com toda a vitória em cima nesse campeonato americano, não conseguiu bater o recorde, que era de 13 minutos, 22 segundos e 84 centésimos. Um recorde que se mantém por mais de 25 anos. Bernard Lagat em primeiro lugar, Matt Tegenkamp em segundo e Dobson em terceiro. Agradeço aqui a presença de Robson Caetano e de você que acompanhou com a gente mais essa etapa do pré-olímpico americano de atletismo. Sport TV, o canal campeão. De atletismo, visando os Jogos Olímpicos de Pequim. E começamos com uma prova sensacional, Robson Caetano. Os 800 metros feminino, prova fortíssima, é a final dos 800 metros feminino, onde temos o grande nome dessa prova, Hazel Clark. Eu diria para você, volta aqui, além da Hazel Clark, nós teremos aí a Kemisha Bennett, que vem numa grande ascensão, vem tentando fazer grandes resultados, está inclusive tentando uma vaga nos Jogos Olímpicos, e esse estádio na verdade tem uma história maravilhosa, uma história magnífica, que inclusive engloba os 800 metros e os 1.500 metros. Exatamente, 800, 1.500, milha, 3.000 metros, 5.000 do grande Steve Prefontaine, que já a gente pode até contar um pouco mais sobre isso. Temos alguns atletas muito fortes nessa prova, mas o grande nome da prova realmente é Hazel Clark, uma atleta muito resistente, não muito veloz. Na chegada dela não é muito forte, ela costuma tentar, como a gente pode dizer, matar a prova no meio dela, até os 600, 650 metros, ela costuma definir a prova. Vamos ver o que acontece nessa competição. Essa é uma daquelas provas em que o atleta vai minando seus adversários,
E nós temos aí sempre a largada. Largada essa que será balizada, os atletas irão respeitar as suas raias. A gente nota que é um número muito grande de atletas, então tem algumas raias em que tem 2 atletas por raia. A partir dos 100 metros, balizamento livre, os atletas costumam buscar a raia 1. Vamos ver a passagem nos 100 metros, como é que elas estão se comportando. Hazel Clark já vem liderando a prova, já vem tentando aí imprimir o seu ritmo. E você pode observar, claro, que em alguns momentos os atletas mais experientes acabam forçando um pouco mais no primeiro 100 metros, que é exatamente para ficar numa posição confortável na prova dos 800 metros. Exatamente, é uma prova muito nervosa porque tem um número grande de atletas, o nível é mais ou menos igual. Vamos ver a passagem dela agora nos 400 para ter uma ideia do que pode acontecer. 56,89, uma passagem muito forte. A expectativa para essa prova, para correrem abaixo de 2 minutos, seria 57 alto, 56,89, uma bela projeção de prova. E ali logo ao lado da Hazel Clark tem a Alice Schmidt, que vem fazendo uma prova taticamente perfeita até o momento, que é acompanhar a Hazel Clark, já que a Hazel Clark tem um final muito forte. E a Clark é uma das mais experientes desse grupo todo aí. E sabedora que não é tão veloz de chegar, ela está imprimindo um ritmo punitivo para ela e para todas as outras atletas. Agora, Walter, realmente é muito importante lembrar que a passagem dos 600 metros define praticamente quem vai acabar vencendo a prova. E ela mostrando que não está dando muita chance para que haja uma arremetida final das outras, mantendo uma diferença de 1 metro, 1,5 metros, controlando um pouco. Reta de chegada agora, Clark vem tranquila, dominou a prova. Vamos ver o tempo final dela, soltou um pouco, sentiu um pouquinho ali. 1,59,81, uma boa marca para essa fase da temporada. Qualquer atleta no mundo que corra um pouquinho abaixo de 2 minutos está qualificado para fazer uma bela final em Pequim. Aliás, diga-se de passagem, realmente uma prova na qual ela soube dosar a prova. Pagou um pouquinho o preço muito caro por ter saído logo na liderança, ter atacado a prova muito cedo, mas soube dosar a prova a partir dos 400 metros até os 600 metros, e a partir daí ela que vem, essa que é uma pista muito rápida, vem sentindo aí um pouco do esforço que ela fez no começo da prova. É impressionante como ela sentiu nos últimos 50 metros, né? Travou tudo, mas mesmo assim ela já tinha uma diferença folgada. E uma vitória relativamente tranquila. Não fossem os últimos 50 metros, onde a gente nota na imagem que ela sentiu muito. A partir desse momento, a passada dela diminuiu muito de amplitude. Agora, impressionante foi o ataque da Kemisha Bennett, que acabou chegando em terceiro lugar. Ela realmente foi buscar, né, lá no último e aí o resultado final, Hazel Clark com o carimbozinho dos Jogos Olímpicos, 1,59,82, Alice Smith 2,00,46 e a Bennett 2,01,20. Nicole Titter, elas pularam porque Nicole Titter tem já o índice para os Jogos, então a Nicole Titter que está garantida nos Jogos Olímpicos como terceira força dos Estados Unidos. Agora a prova que vem, os 800 metros masculino. Esse é um atleta da casa. O Christian Smith, um atleta da casa, atleta do Oregon, vai correr aí. E essa pista já deu grandes meio-fundistas, inclusive Joaquim Cruz e Equinha Barbosa treinaram durante alguns anos daí. Agora pensando um pouco pelo lado histórico, né, desse estádio, toda a competição, o peso que deve ser correr os 800 metros numa pista como essa. Uma pista abençoada por um meio fundista, né? Na raia 5, Dwayne Salomon, atleta que ficou em terceiro lugar no Campeonato Norte-Americano de 2007. Esse daí deveria ser a grande força dos 800, que é David Robinson, um atleta que corre muito bem 800 e 1500 metros, mas não está em grande forma atualmente. Infelizmente, esse é o momento de decisão para os Jogos Olímpicos de Pequim e ele vai ter que fazer muita força, vai ter que tirar coelhos de cartola. Raia 7, Lopes Lomond. Um grande corredor de 1500 metros.
É o mesmo sistema do feminino, agora o número certo de atletas, apenas 8 atletas disputando essa final. A gente vale lembrar que o atleta Nicholas Simon, é o grande favorito, um atleta muito veloz e que costuma deixar para decidir. Ao contrário de Nicole, ele costuma decidir nos últimos 200 metros da prova. E ele que passou das semifinais para a final com um tempo de 1:45:61, um resultado que foi o melhor da carreira dele, né? Então ele está em grande forma. Já na semifinal já foi um grande resultado. Vamos ver como ele se comporta nessa final. A gente nota que a Davis Robinson fazendo força, puxando a prova e puxando muito. Será que ele aguenta? Vamos ver a passagem dos atletas nos 400 metros. 50:33, forte demais para a Davis Robinson. Um atleta que não consegue correr para baixo de 1:43, passando com 50,5. Complicado. E acaba sofrendo muito na passagem do 500 para os 600 metros. A Davis queria se livrar da remetida final do Simons. Parece que vai ficar difícil. Ele está resistindo bastante ali ao ataque dos seus adversários, mas realmente é uma prova que o pack está realmente muito compacto e todos os atletas estão querendo o ouro nessa prova. E o Kadebs continua ali tentando sobreviver na prova. Começa a sentir, a gente nota que parece que ele está freando, puxou o freio de mão, mas não, os atletas fazem uma grande arremetida. A velocidade de Simons, olha só o que ele fez, foi para a raia 2, passou de passagem, abriu uma distância muito grande dos outros atletas, é muito veloz ele. Ele que era um mediano, uma queda quase na linha de chegada. Simons, que era um bom corredor, mediano a bom corredor de 400, se encontrou nos 800 metros. O atleta da casa acaba vencendo a prova, dando aí, do Oregon Track Club, acaba vencendo e dando a vitória, recebendo, né, os aplausos de toda a plateia. Realmente uma prova fantástica do Nicholas Simons. E estádio lotado, 20 mil pessoas assistindo e aplaudindo a vitória do atleta da casa, como você disse, e nos remete à lembrança do grande Steve Prefontaine, que na década de 70 assombrou o mundo com corridas parecidas. As corridas de Prefontaine eram muito parecidas com essa do Simon, um atleta que não se conformava em numa competição não dar o máximo de si. Foi exatamente o que aconteceu. Ele podia ter vencido tranquilamente, ele foi para o melhor tempo da sua vida. E o que a gente pode observar é que na passagem dos 600 metros ele estava encaixotado e no momento em que todos aqueles atletas que estavam juntos, eles se separaram um pouco, ele abriu para a raia 2, já passando dos 600 para os 700 metros, abriu para a raia 2 e veio atacando a prova, e poderia ter feito um tempo ainda muito melhor se não tivesse ficado encaixotado. Mas foi sensacional deixar uma diferença tão grande, né? A gente vê ao fundo a queda dos dois atletas se tocando na linha de chegada, quase 10 metros de diferença. Simons fazendo 1:44:10, melhor da carreira dele, de novo. Whiting 1:45:03. Em terceiro lugar ficou o atleta Christian Smith, exatamente. Com 1:45:47. Bom, Tom Pappas significa que nós temos uma prova do decathlon. É o segundo dia do decathlon, o resumo do segundo dia do decathlon, que o segundo dia do decathlon começa com 110 metros com barreiras. E o Brian Clay já vem liderando a prova. É o grande nome hoje no decathlon nos Estados Unidos e também no mundo. É o Brian Clay, aquele da raia 5 que perdeu ali por centésimos de segundo. O atleta Hardy acaba vencendo. E aí a pontuação, esse é o sexto evento, quer dizer, o primeiro do segundo dia. E essa é a grande fera dos Estados Unidos, a esperança de ouro nos Estados Unidos no decathlon. Que inclusive teve aqui no Brasil correndo a prova dos 100 metros. Um atleta que está se comportando muito bem e na sua preparação rumo a Pequim, ele vem passando e tentando fazer outras provas que não somente a do decathlon. E é interessante, né, Robson, como ele melhorou uma deficiência que ele tinha, que era nas provas de velocidade, os 100 e os 200 metros, os 100 e os 110 com barreiras. Notamos que nos 110 com barreiras chegou muito próximo do líder ali, e é coisa que não acontecia há 2, 3 anos atrás. Ele que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas e jurou para ele mesmo que seria ouro a qualquer custo. Muito em função dele ter melhorado a qualidade do treinamento dele nas provas de velocidade. Ele vem dando ênfase às provas de velocidade, trabalhando nisso. Este foi o objetivo. Não consegue ser especialista, nem deve ser especialista num evento do decathlon, mas ele tem que ser bom, tem que ser mediano a bom em todos os 10.
Segunda tentativa do Brian Clay. Não foi uma boa tentativa. Agora Tom Pappas, um atleta também muito experiente, já passou por Jogos Olímpicos. Passando fácil, passando limpo. Uma diferença não tão confortável agora do Brian Clay para o Tom Pappas. Agora vamos para o lançamento do dardo, que é a penúltima prova no decathlon. No primeiro dia, os atletas têm os 100 metros rasos, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura e os 400 metros rasos. E aí abre o segundo dia com aquela prova que nós vimos, os 110 metros sobre barreiras, lançamento do disco, o salto com vara que nós também vemos a execução dele, o lançamento do dardo agora. Um belo lançamento do Clay, mostra que tem bastante velocidade de braço. E com isso ele abre uma diferença muito confortável, um pouco mais de 300 pontos para o segundo colocado, Tom Pappas. Em terceiro, Trey Hareton, um atleta que corre muito bem os 500 metros, os 1.500 metros, que é a última prova que fecha o decathlon. É uma prova dramática pelo cansaço acumulado dos 2 dias dos atletas. Não são atletas especialistas em provas de meio fundo, nem de fundo, porque são muito pesados e sofrem bastante com essa prova. É uma largada interessante, porque lembrando de uma prova de meio fundo, a gente vê aqueles atletas magros, quase esquálidos, correndo bem coordenados, parece que flutuam, parece que tocam no chão levemente, e esses seres pesados aí, acostumados a fazerem bastante força. É uma jornada dura, né, Robson? Em 2 dias os atletas participam de 10 eventos do decathlon, bem divididos, mas eles vão se desgastando. Essa prova no Oregon, tudo bem, não é um lugar muito quente, mas é um começo de verão meio abafado, então ainda existe o clima que acaba desgastando um pouco mais os atletas. Além do fato de que os atletas têm, no primeiro dia de competição, a última prova, que são os 400 metros, que já drenam bastante o atleta, já deixam ele muito cansado, já para a abertura do segundo dia com 110 metros com barreiras. Então os atletas já vêm de um desgaste físico muito grande. Não é somente o desgaste físico, é o desgaste emocional, o desgaste realmente que dá ao atleta a sensação de que está muito mais cansado do que ele realmente aparece. O foco todo é nesse moço aí, Brian Clay, que vem sofrendo bastante, mas ele sabe, todos os atletas quando largam para os 1.500, eles têm noção exata da distância e o tempo que eles têm que fazer nesses 1.500 para se manterem, então para buscarem melhores posições. A gente vê na frente o Dittmer e o Clark fazendo bastante força, porque os atletas não estão muito bem colocados e vão ter que fazer muita força para galgarem alguns pontos e tentarem buscar uma das 3 vagas nessa seletiva americana. E o objetivo do Brian Clay é não deixar que o Tom Pappas chegue na frente dele. Aí o Dan O'Brien, observando aí o Clay, ele que é o técnico, ele que é um grande atleta e é técnico do Brian Clay. E o objetivo do Brian Clay é exatamente não deixar que o Tom Pappas chegue na frente dele e que que faça um resultado muito melhor do que o dele, porque com isso ele pode ter ameaçado a primeira posição. E ele sabe que o Pappas também é um atleta que não corre muito bem os 1.500. Eu acho que é mais fácil o Pappas se preocupar com o terceiro colocado de ultrapassá-lo do que realmente o Clay. É interessante que o público, notando o desgaste e a bravura com esses atletas se dedicam a essa prova dos 1.500, que não é a prova perfeita para seus corpos, aplaudem o tempo inteiro. Impulsionando e dando sempre força para esses atletas que vêm num sofrimento danado. O Tom Pappas aí, enquadro para vocês, é uma prova que realmente há um desgaste muito grande. Fisicamente os atletas ficam esgotados, psicologicamente também, porque existe, além da competição, o fato de eles terem que estar sempre se superando em cada prova. E mais uma vez, Dan O'Brien para vocês. Sinalzinho sonoro de última volta. Os atletas do decathlon costumam fazer os 1.500 metros sempre um pouco acima dos 4 minutos.
enquanto os atletas especialistas, a gente a seta virtual em cima do líder atual da competição, né? E os atletas costumam fazer uma final olímpica nos 1.500 metros, um pouco abaixo, em cima dos 3 minutos e 30 segundos. A gente nota no rosto, né, do Tom Papa o sofrimento dele, sabendo que vai ser muito difícil buscar o Clay. Existe também uma preocupação muito grande desses atletas em combinar, porque são provas combinadas, e o Dan O'Brien incentivando aí o Clay, dizendo que ele está muito bem na prova, mas existe aí uma combinação de velocidade, de resistência, força, então esses atletas realmente chegam extenuados. Aí chegando em primeiro, o Joe Detmer. Em segundo vem o Clark. Os grandes nomes, o grande duelo aí está entre o Hardy, o Clay, lógico, que está liderando, e o Tom Papa. E o Hardy já cruzou a linha de chegada e com essa pontuação ele se aproxima perigosamente do Tom Papas, que vem ali sofrendo muito e não consegue chegar muito perto do Brian Clay. Essa imagem é constante em todo final de decathlon dos 1.500 metros, é realmente dramático. E mais dramático ainda para o Tom Papas, que sofre muito mesmo nos 1.500. Ele disse que quando normalmente vai se aproximando da última prova, ele começa a ficar com um pouco de medo do que pode acontecer. Também percorrer 3 voltas, mais 300 metros, né, numa pista que tem um histórico fantástico de grandes meio-fundistas, então é realmente muito, é de pesar muito. Porém, aí o Brian Clay, extenuado, cansado, atleta de musculatura muito compacta, acaba se sentindo realmente muito mais esse tipo de prova do que atletas mais delgados, ou seja, mais magros. E aí, confirmação, Brian Clay em primeiro lugar, Trey Hardy em segundo e Tom Papas perdendo a segunda colocação e caindo para terceiro. Contamos com vocês amanhã para acompanhar a segunda parte do 4º dia do Pré-Olímpico Americano de Atletismo. Sport TV, o canal campeão.